Jorginho, boa noite. Boa noite. Bom, falávamos durante a semana, né? E eu até falei com o Serginho também, acho que com o Natan também, né? Tem uma frase no futebol que diz assim: tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito ninguém ganha. Ganha com organização, com calma, né? Organizando as jogadas. E foi assim que o Coritiba ganhou hoje, não de qualquer jeito, mas tendo a paciência e principalmente sabendo que essa corrente positiva que a torcida fez, né? E naquela cobrança de falta ali do Diogo Matheus, ele trouxe de novo a torcida que estava um pouco, né, esperando ali, mas trouxe novamente aquela força e o Coritiba, numa noite iluminada, numa tarde iluminada aí do Giovani conquistando essa vitória? Bem, uma boa noite a todos. Eu posso dizer, sem dúvida, que foi talvez a melhor partida que nós fizemos, por se tratar também de ter um adversário de altíssimo nível. A equipe, como você mesmo falou, teve a paciência necessária, porque às vezes a gente não conseguia quebrar as linhas deles. Eles fizeram a marcação linha alta, mas ao mesmo tempo também nós fizemos isso, principalmente no primeiro tempo. Nós adiantamos bastante a nossa marcação e em muitos momentos nós fizemos pressão e conseguimos com que eles errassem o passe, ou então era uma pressão pós-perda, quando a gente perdia a bola no ataque, a gente já estava pressionando. Isso foi fundamental. O que foi determinante para mim hoje foi a questão da organização da equipe, aliado a raça, a vontade, a entrega. Eles entenderam muito bem que essa torcida é uma torcida de primeira divisão, que esse clube é de primeira divisão e que a gente precisa alcançar esse objetivo. Então, os atletas estão de parabéns pelo resultado, mas sabemos que ainda falta pelo menos um ponto e que a gente vai em busca desse ponto lá em Salvador. Jorginho, é evidente que o treinador é criticado muitas vezes, né, por torcedores, não a gente que vê e sabe a maneira como se trabalha. Jorginho é retranqueiro, Jorginho segurou um pouco o time, coisas que se já falou várias vezes que não faz. Jogadores é que recuam. Mas hoje é um momento em que a felicidade foi geral. Você foi para a torcida e viu. Torcedor é passional, o carinho é isso. E você sabe como conduzir essa equipe e o caminho está aberto para voltar à primeira divisão? Bem, claro que a gente entende o torcedor. Eu fui torcedor um dia e sei como é que é. Existem as críticas. A gente teve uma necessidade de uma troca com 1 minuto de jogo, né? A gente perdeu o Mattioni, então as outras 2 substituições eu tinha que estar atento, pensar bem e realmente o que fazer, porque precisariam ser 2 substituições bem pontuais. Quando eles começaram, o Claudinho entrou, começamos a ter muita dificuldade pelo nosso lado direito, né? Que o Rafinha já não estava conseguindo mais acompanhar o Edmar, e começamos a ter muitas bolas aéreas, né? Na nossa área. Então, foi difícil tirar o Rafinha pelo nível de jogador que ele é. Até falei com ele, agradecendo pelo respeito, porque se trata de um jogador assim fenomenal, mas que naquele momento a gente não precisava apenas dele ofensivamente, mas também defensivamente. Essa foi a decisão que nós tomamos de colocar o Kelvin. O Kelvin não conseguiu cumprir, vamos dizer assim, aquela função ofensiva como a gente gostaria. Ofensivamente ele não foi tão efetivo, porque ele poderia, com certeza, as oportunidades que ele teve, poderia ser muito decisivo, mas defensivamente ele foi muito importante, porque eles não deram nenhum cruzamento mais quando o Kelvin entrou. Então essa era a nossa preocupação. A gente sabia que era um jogo jogado por uma bola, por um lance. Tivemos a felicidade, naturalmente, a falta de Giovani, mas lembrando que o Sabino que sofreu essa falta. Então a importância desse jogador, né, é um jogador que é um zagueiro, mas ao mesmo tempo ele tem muita qualidade técnica. Ele conseguiu o domínio, simplesmente ele não rebateu essa bola, ele dominou essa bola e sofreu a falta, possibilitando então o gol de Giovani. Então, não tenha dúvida que apesar de ser sofrido, né, tem sido sofrido, mas a gente está muito próximo do nosso objetivo. Jorginho, durante a semana você disse que esperava um jogo memorável. Eu acho que, como você disse, foi sofrível, foi sofrido, mas memorável foi, até por toda a circunstância, e o que chamou a atenção é que ele, quando teve aquela falta, parece que o Couto veio junto. Né? A torcida Verdade. veio junto naquele momento. Eu queria que você falasse um pouquinho se foi um jogo memorável, como você esperava, e falasse um pouquinho sobre a situação do Rodrigão.
Sim, tecnicamente eu acho que foi, como eu falei, o melhor jogo, porque também a gente estava enfrentando uma grande equipe. Em muitos momentos a gente pressionava, mas eles, pela qualidade, eles conseguiam quebrar as nossas linhas, sair jogando. Mesmo com dificuldade, você vê que os jogadores erram muito pouco passe. Então, foi um jogo muito tático. A gente, em todo momento, mesmo com as mudanças, a gente precisou mexer na equipe taticamente. Alano saiu de extremo, de ponta, para vir jogar por dentro, né? Coloquei o Igor Jesus, que seria mais um jogador também de velocidade, mas também de bolas aéreas e facão. Então, particularmente, estou muito feliz pelo retorno do Vanderlei, muito feliz, porque se trata de um batalhador, um cara que trabalha muito, que ele veio para cá com uma aposta para ele mesmo, um contrato baixíssimo, mas o nível desse jogador é isso que nós vimos. Ele já entrou perturbando os caras, batendo, chegando junto. É esse nível de jogador que a gente precisa nesse momento importantíssimo. Então, não tenha dúvida que para mim, foi um jogo memorável, porque enfrentamos o campeão, eu já estava por aqui com eles, que eu havia perdido um jogo, com um jogador a mais na época lá na Ponte, e perdi também nos pênaltis o troféu do interior, e eu precisava de um retornozinho agora, pelo menos, né, de uma vitória, e foi uma vitória, como você mesmo falou, memorável. Em relação ao Rodrigão, tivemos um problema interno que a diretoria vai estar posicionando, e eu prefiro deixar isso para a diretoria, e nós tomamos a decisão, então, de não trazer ele para o jogo. Jorginho, você já até falou sobre o Rodrigão, mas acho que só um complemento em cima do que a Nádia perguntou. Ele não joga nem o próximo jogo? Não, nem relacionado? Não. O que significa, nesse momento, depender só de um empate? A gente sabe que as equipes que supostamente estão sem interesse no campeonato têm dificultado, né? Os jogos dessa semana, todos foram bem sofridos. O que você imagina desse jogo lá em Salvador, precisando empatar para subir? Uma pergunta importante, porque é realmente isso. A gente viu, claro que a gente estava enfrentando um campeão, então é uma equipe que tem um elenco muito forte, mas você pode imaginar os jogadores do Vitória, ou reservas, ou quem sabe lá, uma sub-20, sub-23, a oportunidade que um atleta desse tem. Então, a entrega vai ser constante, a gente sabe que não tem facilidade, a gente não pode jogar por um empate, a gente sabe que tem essa carta na manga, mas não podemos jogar dessa forma. Precisamos jogar para vencer o jogo, mas extremamente organizado, taticamente, como aconteceu hoje. Jorginho, eu queria que você me falasse como conter essa ansiedade, faltando um ponto só, né, para esse acesso, como conter essa ansiedade dos jogadores, a sua ansiedade também, e quão importante vai ser para você esse acesso? Não, sinceramente, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que a vida de atleta me trouxe essa maturidade, né, de saber trabalhar. E eu tenho alguns escapes, algumas coisas que eu faço para não ficar extremamente ligado naquilo. Ao mesmo tempo que eu preciso conhecer mais meu adversário, vejo jogos e tal, eu tenho alguns escapes que me ajudam. E cada atleta tem feito isso também, seja uma música, seja um filme, seja ler um bom livro, ou uma Bíblia, o que for, a gente acaba encontrando ali naquele momento ali de reflexão a tranquilidade para esse momento fundamental. É importante, eu falei isso para os jogadores, o que eles precisavam entender é que eles iam encontrar essa atmosfera. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao Alex, nosso Alex, camisa 10, daqui do Coxa, lá na Turquia, ele fez uma história maravilhosa, ele veio trazer mais um bate-papo com os nossos atletas ontem, e ele foi muito feliz na colocação dele, nas colocações, na realidade, que ele fez. E uma delas foi a questão do sentimento. Da gente entrar para esse jogo com esse sentimento que a gente receberia da arquibancada, que receberia da cadeira. Essa é a paixão dessa torcida, e que a gente precisaria entrar dessa forma. Então, os jogadores entenderam que era um sentimento do torcedor, que era um sentimento deles, que era um sentimento da família, que eles iam jogar por quem eles mais amam. Então, esse sentimento tomou conta dos jogadores, ao ponto que a gente entrou, como vocês perceberam, pressionando, e não é fácil você pressionar a equipe do Bragantino, porque é uma equipe muito, muito qualificada tecnicamente. Mesmo assim, mesmo com pressão para errar, são jogadores que erram com pouca frequência, mas a gente entrou com esse sentimento realmente de que nós somos uma equipe de primeira divisão e que essa torcida merece, esse clube merece voltar à primeira divisão. Bom, Jorginho, alguns aspectos. Não assim, insistindo com você na questão do Rodrigão, que você já deixou claro
que quem vai falar é a diretoria, né? Mas no sonho passado, o Rodrigão está machucado. Então, se não for verdade, não é legal mentir. Não é né? verdade. Então, na realidade, vamos dizer assim, eu posso dizer que foi um álibi para que não criasse nenhum Sim. constrangimento antes do jogo. Mas pós-jogo, a gente pode falar que foi um problema sério e que De ele não faz mais indisciplina. parte do elenco. de indisciplina. Sim. Bom, esse pronunciamento da diretoria é importante o mais rapidamente possível, porque deu a entender já que ele já está afastado, não vai jogar mais contigo, né? E nesse momento você precisa de jogador, porque está 1 ponto. O objetivo ele está muito próximo, mas Verdade. ele não foi alcançado ainda. É verdade. Então ele está muito palpável, mas não é teu ainda. Nesse momento você precisa, o grupo todo só focado nisso, de jogador que tenha o comprometimento com o clube, com o objetivo do clube. Como é que você planeja essa semana e o que você combinou com a diretoria do Coritiba, se é que já combinou, para resolver essa questão do Rodrigão? Não, a questão para mim está totalmente resolvida, é só a diretoria se posicionar. Então eu não posso falar, eu não sou presidente, não sou diretor executivo, então eu prefiro que eles falem em relação a isso, mas comigo ele não joga mais. O grupo está muito atento, muito focado, todo mundo ligado. A gente concentrou 2 dias antes, nós vamos para lá também na quinta-feira, 2 dias para a gente poder descansar bem. A gente sabe que a gente não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum e nós vamos alcançar o nosso objetivo sim com esse grupo. E como mais uma vez eu falo, feliz pela volta do Vanderlei. Você citou o Sabino até numa resposta, foi ele que sofreu a falta em que saiu o gol. Queria que você falasse do sistema defensivo como um todo, sob teu comando aqui no Alto da Glória. O time está invicto e só tomou 1 gol, só naquele primeiro jogo contra o América. Como é que funciona esse teu sistema? Você acha que realmente acabou sendo consagrado nesse período como ponto forte do time? Se eu falar que sim, vão falar que que nós somos retranqueiros, que não é a verdade, né? A gente está jogando o jogo, jogando de acordo com a necessidade que a gente está jogando, mas não tenha dúvida que o sistema defensivo está sendo muito forte por uma razão, que está começando lá na frente, e principalmente nesse jogo nós demonstramos isso. A marcação começou pelo Igor, a marcação começou pelo Rafinha, a marcação começou pelo Alano, que eram os 2 extremos. Então, a equipe tem feito realmente uma partida segura, taticamente, por isso às vezes as pessoas não entendem da gente entrar. Não quer dizer que, na realidade, eu estou entrando sempre com 2 volantes, segundos volantes, porque o Salles não é primeiro volante. Eu não tenho, por exemplo, um William Correia, que é o jogador do Bragantino, que é o primeiro volante. Eu tenho 2 segundos volantes, que são Serginho e Salles. E, basicamente, a gente tem jogado com 3 meias, que no caso hoje, Alano pelo lado esquerdo, Giovani fazendo um pouco centralizado ali com o Igor Jesus e o Rafinha aberto, que não é um extremo, são 2 jogadores que não jogam como pontas. Então a gente se expõe bastante também por uma necessidade ofensiva, mas não tenha dúvida que tem começado lá. A entrada também do Natan, eu acho que foi um ponto forte para esse momento, não apenas em casa, porque o Romércio estava vindo bem, o Rafa entrou num jogo, mas a maturidade, a experiência do Natan tem trazido realmente essa tranquilidade para a gente, né? Na parte defensiva, até mesmo pelo lado direito, o próprio Mattioni também entrou muito bem, e isso é muito bom, a gente saber que pode contar com o Mattioni, por exemplo, machuca, entra o Diogo com a mesma vontade, com a mesma determinação, mesmo um jogador que há 3 jogos atrás era titular. Então, esse é o espírito da nossa equipe, que eu quero que esse grupo permaneça. Jorginho, 2 questões. Primeiro, você falou muito em sentimento, né? Que até foi uma palavra que você disse que escutou bastante do Alex, do sentimento. Com que sentimento você deixa o Couto Pereira hoje, sabendo que tem uma semana decisiva e um jogo importante contra o Vitória fora de casa? E vou ter que insistir um pouco no assunto, porque recentemente tiveram algumas questões até envolvendo o Rodrigão. Uma vez que ele saiu um bate-boca que ele teve com o Natan, antes de um jogo no aquecimento, e depois um jogo que você substituiu ele no segundo tempo, e ele saiu fazendo um negativo com a cabeça, e você até disse em entrevista coletiva que falta de respeito, alguns tipos de atitude você não aceitaria de jogador nenhum, que inclusive se tivesse isso não jogaria mais com você. Até para que não se crie nenhuma fofoca, eu já recebi algumas versões aqui, inclusive que teria alguma conversa com o Bragantino para a próxima temporada, enfim, você podia abrir alguma coisa para a gente?
Até porque, pelo que deu a entender, a decisão de afastá-lo partiu de você. Bem, quanto ao sentimento, a minha tamanha alegria de ver muita gente feliz, de ver a torcida feliz. Eu procurei me conter, mas quando eu cheguei no final aqui eu não aguentei. Porque eu sou um cara de raça, eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. E eu tive que demonstrar realmente o meu sentimento naquele momento ali para a torcida. E eu fiquei feliz por eles, talvez muitos deles me escutaram, inclusive numa entrevista que eu fiz contigo, da importância que tem da torcida estar junto, que nesse momento o jogador razoável ele se torna bom, o bom se torna ótimo. E eles fizeram um papel maravilhoso. Eu gostaria muito que, de repente, o próprio América ou o Atlético Goianiense tivessem tido um resultado que nos possibilitasse hoje o acesso, porque eles mereciam estar presentes. Eu sei que poucos estarão presentes lá, é muito longe, eu sei que alguns irão, mas eles mereciam isso. Então, o sentimento que eu deixo é de que, se nós tivermos mais tempo, essa equipe que está organizada, ela vai se organizar muito mais. As contratações serão bem pontuais se nós atingirmos o nosso objetivo. E nós seremos uma equipe muito forte no próximo ano. Mas gostaria que eles tivessem esse sentimento hoje, né, esse acesso hoje. Quanto à questão do Rodrigão, eu não posso realmente falar. Eu peço desculpa a vocês, mas eu preciso deixar com a minha diretoria. Aconteceram, são coisas recorrentes que precisavam ser resolvidas e existem momentos que não dá mais. O pote, ele enche e aí você tem que tomar uma decisão severa, uma decisão firme, porque senão você acaba prejudicando o grupo. Jorginho, você falou do Vanderlei, né? O Vanderlei ficou muito tempo lá no futebol árabe e lá a gente sabe que o treinamento é diferente, se treina menos do que aqui, né? Foi feito um trabalho especial para o Vanderlei nessa reta final, agora de recuperação dele, e você permanecendo, e eu creio que tem tudo para você permanecer para o ano que vem, para aí sim iniciar um trabalho, né? O Vanderlei já seria um nome também para se pensar, ou é muito cedo para falar nisso? Eu acho que primeiro nós temos que chegar ao nosso objetivo, né? Não existe absolutamente nada, não existe nenhuma conversa do clube comigo, eu com o clube. Em relação a nenhum jogador, a gente não está tocando, porque, infelizmente, as coisas, às vezes a gente conversa com um, de repente a informação passa para outro. Então, é claro que a gente, com o passar do tempo, tem já um planejamento, já existe alguma ideia de manutenção de um grupo e de repente troca uma ou outra posição. E da gente em busca de reforço, não tenha dúvida que se o clube, se nós subirmos, nós precisamos realmente de reforços, jogadores a nível de Série A, jogadores que se tornarão um pouco mais caros também para o clube, mas é muito cedo para isso. Agora, não tenha dúvida de que o Vanderlei é um jogador de altíssimo nível, que tem sofrido com contusões. E a gente torce muito e quer muito que ele permaneça saudável, porque demonstrou exatamente em alguns minutos que ele é muito importante para qualquer equipe que ele faça parte.